E aí a gente cai, assim, para mim, num dos principais pontos que a gente tem hoje, né, o problema dos projetos de IA. Um dos maiores problemas que a gente tem referente ao projeto é assim, tá, trabalhando como consultor, trabalhando para empresas, em grupos de discussões, é assim, qual que é o objetivo estratégico do seu projeto de IA? Quais os problemas ele pretende resolver? Porque, gente, se a gente for começar a colocar mais uma tecnologia que tem custo, para ficar lá fazendo alguma coisa, eu assomo o custo. Mas qual que é o objetivo? Eu vou reduzir, eu vou melhorar, eu vou resolver algum problema que a gente tem. E quem traz uma visão muito próxima disso é o MIT. O MIT traz uma visão que 95% dos projetos ali, cara, não traz retorno de investimento, não foram legais. Isso é uma visão muito complexa dentro do contexto empresarial. Isso eu digo projetos de IA generativas, entendeu? Ou seja, dos LLMs da vida. Então, assim, todo mundo cria, todo mundo quer fazer, todo mundo quer inovar, mas a pergunta que ninguém faz: qual que é o objetivo estratégico? Terei custo? Eu vou resolver o problema? Ou melhor, né, eu tenho dados para trabalhar nessa IA? Porque se a IA trabalha com dados, aí eu não tenho uma governança, eu não tenho uma política, eu não conheço onde estão meus dados, eu não sei quem são os donos dos dados, eu não tenho esse dado sanitizado, eu tenho lá o limbo, onde esse dado vai estar lá em tudo quanto é formato. Planilha, banco não relacional, papel. E aí como é que você utiliza a IA? Para você poder trazer isso para dentro de um contexto. Como é que você consegue qual que é a qualidade desses dados, né. E aí tem um recorte do Gartner muito interessante que fala sobre a maturidade para usar IA fora do hype, entendeu? Onde ele traz que líderes ali já começam a falar que não está tendo valor, CEOs não estão satisfeitos com o retorno do investimento, realmente, porque assim, não é só colocar IA, eu vou substituir pessoas pela IA, legal. Abre o computador, liga ele, abre o navegador e põe uma IA. Que você precisou por trás? Uma pessoa. Nem se for um você vai precisar ter, nem se for 2, se for 3, se for 4, se for 5. Então, assim, o hype de substituição do ser humano nesse primeiro momento, lembre-se disso, nesse primeiro momento. Não é o que preocupa massivamente. É, na verdade, o que traz ali o que eu faço com meus projetos, qual a maturidade que eu tenho para falar que eu vou gerar um projeto. Mas, assim, olhando para o conselho, olhando para o board, olhando ali para os investidores, eu preciso falar que eu estou fazendo IA. Todo mundo está fazendo. Qual que é o diferencial do seu projeto de IA? E aí eu trago uma questão bem interessante, principalmente relacionada a custo, né? Lembra lá que eu falei do token, que eu falei relacionado ao uso? O que acontece? As empresas começaram a ver que, tipo assim, meu, avança, não tem como. O profissional bom, ele multiplica 10 vezes. Só que seu profissional ruim, ele vai multiplicar 10 vezes também. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. O grande problema é assim, que momento você usa para quê? Então, assim, eu trago um recorte de uma empresa que gastou 500 milhões em um mês com crowd. 500 bilhões de dólares. O Microsoft faz um alerta referente a isso. A Meta pede para os funcionários economizarem tokens. Ou seja, em algumas feiras que você vai de segurança, você começa a ouvir falar que o token é o novo minério, que a medição de desempenho do profissional será por token. Então eu compro um grupo de token e falo, olha, você tem um problema, vai e resolve. Existem algumas notícias que algumas empresas, algumas profissões fora do país já estão mudando de uma única pessoa fazer trabalho de 20, 10, 15, 2, 3, não importa, só com IA, porque ele é autossuficiente e capacitado. Maravilhoso. Isso tem um custo, tá? E é nesse ponto que a gente traz a questão dos projetos relacionados com IA. Quando a gente fala ali, quando a gente vê a questão relacionada à automação, quando a gente fala o que será feito, esse é o ponto, essa é a grande encruzilhada dos problemas dos projetos com IA, que ninguém fala, todo mundo fala, usa, faz. A pergunta é quem paga, para quê e como, sabe? O porquê que eu preciso disso dentro da organização, não estou falando na sua vida pessoal, na sua escola, na sua casa, estou te falando num contexto ali onde se multiplicaria por custo, você teria que dar um retorno no investimento total. Então, assim, a visão aqui é trazer uma visão executiva, uma visão de segurança, uma visão de negócio, não uma visão técnica. Não, por que não usar? Em nenhum momento você vai ouvir eu falar até o final da apresentação para não utilizar, tá?